Boa noite, pessoal de Franca e região. Graças a Deus estamos aqui com a permissão dele para mais uma noite de mensagem bíblica, de evangelismo, através deste meio que Deus tem nos dado. Agora, passando por este momento de dificuldade, momento onde não podemos estar nos reunindo, não estamos podendo mais fazer o nosso trabalho de evangelismo nas casas. Então, nós Deus permitiu esse trabalho para a honra e para a glória do nome de Jesus. E eu quero agradecer a todos que têm nos ajudado, todos que têm nos apoiado, a todas as cidades vizinhas que têm nos ajudado também, que continuem nos ajudando, nos apoiando, porque não é um trabalho para engrandecer o nome de homem algum, mas sim para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O objetivo é alcançar pessoas que ainda não têm o privilégio de servir a Cristo e, através da palavra, conhecer esse Senhor maravilhoso a quem nós temos servido. Que todos tenham uma boa mensagem que possa permitir que essa mensagem realmente entre em seu coração e faça diferença na sua vida. A partir de agora, o nosso irmão Emanuel, do Jardim Aeroporto, vai estar transmitindo a palavra. Boa noite. De fato é um motivo de alegria, mais uma vez, poder estar reunidos dessa forma, através dessa ferramenta, para nós lermos a palavra do Senhor, meditarmos um pouco na mesma. Eu gostaria de convidar a todos para uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o verso 39. Lucas 23 e 39 disse: Então um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença nesse momento, temos lido a Tua palavra, agora nós havemos de meditar na mesma e pedimos a Deus que o Teu Espírito estejas nos orientando, nos dirigindo na exposição da Tua palavra. Estejas, ó Deus, transmitindo a Tua palavra no poder do Teu Espírito e que essa palavra possa atingir os corações daqueles que estão ouvindo, principalmente aqueles que ainda não desfrutam de uma salvação eterna. Que, ó Deus, seja hoje uma noite de oportunidade, onde eles possam entender as verdades do Evangelho e venham ser alcançados pela Tua graça e sejam salvos por Ti. É o que nós pedimos com gratidão e confiados no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria que durante o tempo que nós meditarmos na palavra do Senhor, que os nossos pensamentos possam girar dentro desse texto, o qual nós temos lido. E eu quero destacar nesse texto 3 pontos principais. Eu creio que 3 pontos fundamentais. Primeiro, eu quero destacar a condição do ser humano. Em segundo lugar, eu quero destacar a escolha do ser humano. E em terceiro lugar, o destino do ser humano. Agora, eu gostaria de fazer um paralelo
dentro desse texto e trazendo para a nossa sociedade. Porque eu creio que esse texto, nós temos visto aqui duas pessoas, e essas duas pessoas, elas representam a sociedade da qual nós estamos inseridos. O verso 23 diz o seguinte: então um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Agora, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar e fazer um paralelo com a sociedade é exatamente a condição do ser humano. Quando nós olhamos para o texto em destaque, diz um dos malfeitores. Agora, se nós entendemos que esse homem era um malfeitor, nós já entendemos que os dois eram malfeitores, porque diz o texto, um dos malfeitores. E nós conhecemos o texto que diz que o Senhor Jesus foi crucificado junto com dois malfeitores. Então, a condição dos dois era que eles eram pecadores. Trazendo para a nossa sociedade da qual nós estamos inseridos, nós sabemos que todos são pecadores. Quando nós olhamos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 44, diz o seguinte: e o mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Quando nós olhamos para o texto que nós estamos meditando, diz que um dos malfeitores blasfemava do Senhor Jesus. E o outro malfeitor, ele tomava uma posição diferente em defesa do Senhor Jesus. Mas o evangelista Mateus disse que o mesmo lançavam em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Então nós entendemos que tanto o malfeitor que estava à direita do Senhor Jesus, quanto ao que estava à sua esquerda, nos primeiros momentos da crucificação, se posicionaram contra a pessoa do Senhor Jesus e falando contra o Senhor Jesus. Agora, não é uma contradição bíblica. Eu creio que o evangelista Mateus, ele narra aqui os primeiros momentos da crucificação e o evangelista Lucas narrando os momentos finais da crucificação. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele fora crucificado por volta da hora terceira, seria 9 horas da manhã, e ele foi que morreu aproximadamente à hora 9ª. Nesse período, da hora terceira até a hora 9ª, é um período de 6 horas que passou. E eu creio que Mateus, então, ele narra a primeira parte e Lucas narra a segunda parte, quando um dos malfeitores tomou uma posição diferente da que ele tinha no começo da crucificação. Agora, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar, a condição dos dois era a mesma. Os dois eram pecadores. A condição da nossa sociedade também é a mesma. Nós vemos, por exemplo, em Salmo 51 e o verso 5, quando o salmista diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então o salmista já está dizendo
que desde o seu nascimento ele já trouxe consigo a natureza pecaminosa. Agora, esses dois malfeitores, eles eram pecadores, primeiro, por nascimento. Eles já tinham sido gerados com uma natureza pecaminosa. Em segundo lugar, eles eram pecadores por prática. A condição nossa é a mesma. Nós somos pecadores por nascimento e nós somos pecadores por prática. Todos nós nascemos e já trouxemos conosco a natureza pecaminosa. Mas quando nós nascemos, existe um período da nossa vida que nós somos inocentes, embora que tenhamos a natureza pecaminosa, mas nós ainda estamos num período de inocência. Mas o tempo vai passando, nós vamos ganhando idade e tão cedo nós deixamos esse período de inocência quando nós tornamos responsáveis diante de Deus pela nossa condição espiritual e pelo nosso pecado. Por exemplo, quando nós olhamos para Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo disse o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a palavra de Deus disse: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e essa passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. O que eu quero enfatizar com isso? A condição dos dois malfeitores era a mesma. Ambos eram pecadores, tanto por nascimento, quanto pecadores por prática. A nossa sociedade, da qual nós estamos inseridos, é a mesma situação. Todos nós somos pecadores por nascimento, ou seja, nós já somos gerados com uma natureza pecaminosa, mas tão logo nós começamos a praticar atos pecaminosos. Então nós tornamos também pecadores por prática. A condição é a mesma. Agora, eu gostaria de pensar que os dois malfeitores, eles estavam pendurados na cruz ao lado do Senhor Jesus. Os dois malfeitores, eles estavam sentenciados à morte. Por que que nós sabemos disso? Quando nós lemos o texto seguinte, nós vemos que pouco mais tarde os dois morreram, como também o Senhor Jesus morreu. Então, diante dos dois malfeitores estava a morte. Diante de cada um de nós também está a morte. Diante dos dois malfeitores estava também a eternidade. Ou seja, os dois passando pela morte iriam enfrentar uma eternidade. Nós também, diante de nós está a morte, e pós a morte está a eternidade. Nós temos mencionado em outro estudo que nós fizemos, um verso de Hebreus capítulo 9, 27, que diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a morte é certa. Era certa para os dois malfeitores e é certa para cada um de nós. A eternidade estava diante deles. E a eternidade também está diante de nós. E quando nós pensamos em eternidade, a Bíblia apresenta dois destinos para o homem. Ou na presença de Deus,
ou separado de Deus, banido da sua presença no inferno e posteriormente no lago de fogo. Isso é o que está diante de cada um de nós. Mas diante dos malfeitores também tinha uma oportunidade. Por que nós dizemos que eles tinham oportunidade? O Senhor Jesus, ele estava crucificado na cruz central, e à direita um malfeitor e à esquerda o outro malfeitor. Então eles foram crucificados junto com o Senhor Jesus, aquele que é o autor da vida. Junto com aquele que podia dar a eles a salvação da sua alma. Isso significa que eles, mesmo tendo nascido pecadores culpados, mesmo sendo pecadores por prática, mesmo estando sentenciados à morte, mesmo que diante deles estava a eternidade, eles tiveram oportunidade de salvação. Quando nós trazemos para a nossa sociedade, a situação é a mesma. Nós somos pecadores, nós estamos sentenciados à morte, depois da morte nós vamos enfrentar uma eternidade, mas nós também temos a oportunidade de salvação. A graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O nosso Deus, ele providenciou para nós o meio de salvação. Se o homem se deparar no inferno, não é culpa de Deus, é culpa do próprio homem que não quer se submeter à maneira de Deus salvar, que não está disposto a reconhecer a sua condição de pecador culpado e confiar em Cristo como Salvador. A oportunidade está diante de cada um de nós. Eu gostaria de perguntar a você, será que você nunca teve a oportunidade de conhecer as verdades do Evangelho e conhecer o plano de Deus para a salvação? Eu acredito que você não possa dizer que você não teve oportunidade. Provavelmente, se você ainda não é salvo, é porque você não quis valorizar a oportunidade de salvação. Agora, é interessante nós pensarmos numa coisa. Uma oportunidade passada, ela não volta mais. Quantas pessoas que talvez como você tiveram a oportunidade de ouvir a verdade do Evangelho, conhecer o plano de Deus para a salvação e rejeitaram. E hoje estão sofrendo na eternidade porque não valorizaram a oportunidade que eles tiveram para ouvir o Evangelho. Tomara que você não rejeite, não despreze, não negligencie as oportunidades de salvação. Os dois malfeitores tiveram oportunidades iguais. Agora, eu mencionei que a condição deles era a mesma, e a nossa também é a mesma. Eu mencionei também o fato de que a escolha deles é que foram diferentes. Dependendo da escolha do ser humano, será o seu destino. Muitas pessoas dizem o seguinte: olha, eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que é melhor, e no momento que eu partir desta vida, no momento que eu morrer, Deus vai me mandar para onde achar que eu mereço. O ser humano, ele escolhe o destino da sua alma. Ele não pode tentar transferir essa responsabilidade para Deus.
Quem é responsável pela sua escolha é o ser humano. Aquele ladrão, aquele malfeitor que rejeitou o plano de salvação, ele não pode dizer que Deus foi injusto em condená-lo. Ele não pode dizer que ele foi para a perdição eterna porque ele não teve oportunidade. Ele teve, mas a escolha dele determinou o seu destino na eternidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para Lucas capítulo 3, ou melhor, Romanos capítulo 3, verso 23, fala assim, olha, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Esta é a condição de todo ser humano. É a condição de cada um dos seres humanos hoje e era a condição dos dois malfeitores que fora crucificado junto com o Senhor Jesus. Agora, voltando para o texto que nós temos lido, diz assim: então um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Esse malfeitor, ele já tinha presenciado, ele estava presenciando o momento da crucificação do Senhor Jesus. Ele estava presenciando as frases pronunciadas pelo Senhor Jesus. Ele estava presenciando o sofrimento do Senhor Jesus. Ele teve a oportunidade de entender que ele era um pecador culpado e que aquele que estava morrendo ali na cruz era inocente. Ele estava morrendo como substituto no lugar do pecador culpado. Ele teve a oportunidade, mas ele rejeitou a oportunidade. Ele começou blasfemando contra o Senhor Jesus e ele continuou até o momento da sua morte blasfemando, lançando impropérios contra o Senhor Jesus. No verso 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Aqui nós já descobrimos que um dos malfeitores tomou uma posição diferente. Ao invés dele continuar lançando impropérios no rosto do Senhor Jesus, ao invés dele continuar blasfemando contra o Senhor Jesus, ele toma uma posição em defesa do Senhor Jesus. E ele repreende aquele malfeitor, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Por que ele diz isso? Porque durante esse período da crucificação, ele entendeu que ele de fato era pecador. Nós vemos isso no verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nem mal fez. Então, durante esse período da crucificação, nós entendemos que houve um período de 6 horas, que foi um período suficiente para que esse homem entendesse duas coisas. Primeiro, entendesse a sua condição de pecador culpado. Em segundo lugar, foi um tempo suficiente para ele entender que o Senhor Jesus era inocente, estava morrendo no seu lugar como seu substituto. Talvez ele tinha perdido anos e anos da sua vida, mas nas 6 horas finais da sua vida, esse homem caiu em si, entendendo a sua condição de pecador culpado, entendendo também o valor do sacrifício de Cristo como seu Salvador. No verso 42, diz: então disse Jesus,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. O homem precisa de um arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus. Os dois passos essenciais, fundamental, para que o homem encontre a salvação da sua alma. Agora, quando nós olhamos para os versos 41, nós encontramos o arrependimento. Quando nós olhamos para o verso 42, nós vemos a fé depositada no Senhor Jesus. Olha o verso 41. Nós, na verdade, com justiça. O que é o arrependimento? É o ato do pecador ver a Deus como Deus é, ver a si mesmo como Deus o vê e ver o pecado como Deus o vê. Esse homem, ele entende sua condição de pecador culpado. Ele diz, nós, na verdade, com justiça. Porque recebemos o que os nossos feitos merecem. E ao mesmo tempo, ele disse, mas esse nenhum mal fez. Ele entendeu a sua condição de pecador culpado. Ele entendeu a inocência do Senhor Jesus. E ele entendeu que o Senhor Jesus não estava morrendo para pagar por algo que ele tivesse feito, mas que ele estava morrendo como substituto no lugar do pecador culpado. Ele entendeu, esse nem o mal fez, esse é inocente, esse é justo, mas ele está morrendo no lugar do injusto. No verso 42, nós vemos a fé dele depositada no Senhor Jesus. Sabe por quê? Ele diz assim, ó. Então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas ele estava dentro de alguns instantes sentenciado à morte. E ele sabia que também era o mesmo fim do Senhor Jesus. Mas ele sabia, ele entendia que o Senhor Jesus haveria de morrer, haveria de ressuscitar e haveria de estabelecer um reino futuro. E ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é fé? Fé é a certeza de coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Esse homem, nos últimos instantes da sua vida, ele suplica, ele roga ao Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta do Senhor Jesus para ele, no verso 43, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que resposta maravilhosa esse homem recebeu. Que esperança bendita, que esperança gloriosa. O Senhor Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. O que esse homem tinha feito para merecer estar na presença do Senhor? Absolutamente nada. Uma vida completamente estragada. Mas nos últimos minutos da sua vida, por meio da sua decisão, ele mudou completamente o destino da sua alma. Eu mencionei uma condição, uma decisão ou uma escolha e um destino. Completamente diferente. Se os dois estavam na mesma condição, se os dois tiveram oportunidades de fazer escolhas diferentes, os dois agora estão em destinos diferentes. Agora, se os dois eram culpados, os dois mereciam o inferno. Todos nós merecíamos o inferno. Agora, o que mudou o destino desse malfeitor foi exatamente o arrependimento
que ele teve e a fé depositada no Senhor Jesus. Sabe o que mudou o meu destino também? A mesma coisa. O arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus. E sabe o que pode mudar o seu destino? A mesma coisa. O arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus. Saiba que mais uma vez essa noite você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Você tem a oportunidade de mudar o seu destino. Mas eu digo uma coisa: depende da sua decisão, da sua escolha. Ou você estará com esse malfeitor que foi perdoado na presença de Deus. Ou você estará com aquele malfeitor que continuou rejeitando a salvação e está condenado a uma separação eterna da presença de Deus. Com quem você estará na eternidade? Que Deus possa, de fato, aplicar essas verdades ao seu coração. E se você ainda não tem a esperança e a certeza de vida eterna, que hoje você possa, de fato, tomar essa decisão que pode mudar o destino, que muda o destino da sua alma eternamente. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças quando mais uma vez podemos anunciar a mensagem do Evangelho. Ó Deus, aplique a sua palavra em cada coração. Se alguém ouvir essa mensagem que ainda não é salvo, que hoje mesmo possam arrependidos confiar em Cristo como seu Salvador e ter a mesma esperança que nós temos de vida e vida eterna. É o que nós te pedimos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que mensagem maravilhosa, que mensagem esclarecedora e que mensagem aplicável, né? Que a gente pode ver nessa passagem. E a gente pode se colocar no mesmo lugar desses dois malfeitores, presos na cruz deste mundo, com uma só certeza: nós vamos morrer. Uma só certeza. Hoje nós temos essa certeza: nós vamos morrer. A pergunta é: e depois? Eu tenho o privilégio de poder dizer: eu sirvo a Cristo. E eu posso pegar as palavras que ele disse para aquele malfeitor: ainda hoje estará comigo no paraíso. E você? Você que ainda não tem essa certeza em seu coração, entre em contato com a gente. Temos irmãos capacitados para te instruir diante da palavra de Deus, para que você venha também gozar desta alegria, uma alegria verdadeira, uma alegria permanente, uma alegria que permanece além das fronteiras. Eu quero dedicar a todos uma boa noite. Que essas palavras possam entrar em seus corações. Que possa fazer diferença. Que possa martelar na sua cabeça. E que você decida querer saber mais. Para isso, Deus colocou irmãos capacitados neste mundo para propagar a palavra dele. A vontade de Deus é que todos se salvem e que nenhum se perca. Assim diz a palavra. Que essa mensagem fique em nossos corações essa noite e que amanhã a gente possa acordar de outra forma e que nós possamos lembrar desta palavra e colocar ela dentro do coração e saber: ainda hoje
estarás comigo no paraíso. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos que têm nos ajudado. Araxá, Uberaba, Ituiutaba, Rio de Janeiro, Volta Redonda, pessoal de Jacaraú. Muito obrigado mesmo. Sacramento, Passos. Muito obrigado, gente. Continue nos ajudando, nos apoiando, pois é um trabalho para engrandecer o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que todos tenham uma boa noite e que Deus possa abençoar todos vocês e todas as suas famílias. E até mais, pessoal. Até amanhã. Se for da permissão de Deus, nesse mesmo horário, aqui no Movimento dos Irmãos, estaremos trazendo mais uma mensagem bíblica de evangelismo. Tchau, tchau e até mais.